Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana e hoje a gente vai conversar pelas razões pelas quais as pessoas resolvem parar de comer carne ou reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Então, muito provavelmente você já se identificou com algum motivo para reduzir o consumo de carne. O motivo mais comum para reduzir o consumo de carne é a questão ética. As pessoas acreditam que não existe necessidade do abate de animais para consumo humano para que eles possam sobreviver, por acreditarem que esses animais são seres sencientes, ou seja, que eles são capazes de sentirem emoções e sentimentos. Então, é bem comum você começar a se relacionar com algum animalzinho, com um cão, com um gato, e a partir daí começar a pensar, poxa, por que eu me identifico com esse animal e consumo outros animais? Então, esse seria o motivo mais comum que as pessoas resolvem reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Porém, não é o único motivo. Também existe a questão ambiental, pela sustentabilidade do planeta. Então, quando a gente aprisiona animais para consumo, isso gera um desequilíbrio ambiental. Além disso, também relacionado às questões ambientais, o desmatamento está diretamente relacionado ao plantio de ração para bois e porcos. Então, você sabia que 100% do desmatamento da Amazônia, 70% é para a criação de gado e 30% para o plantio de ração? Então, se a gente for pensar, sim, tem uma relação direta entre o desequilíbrio ambiental e o abate de animais. Esses animais que são aprisionados, imagina qual tipo de vida que eles estão tendo, né, nesses abatedouros, nessas granjas. Então, imaginem que eles estão em um menor espaço possível para a maior produção possível também. Então, nos casos dos pintinhos, eles são debicados, ou seja, cortam os bicos para que eles não se mutilem, não se matem, devido ao espaço tão pequeno que eles vivem. Então, outro exemplo é em relação às fêmeas, que elas estão a vida inteira submetidas a constantes inseminações artificiais, a constante amamentação. Então, imagina, quando você tem um filho, como é difícil e muitas vezes doloroso o processo de amamentação. Imagina que essas fêmeas elas estão o tempo todo sendo submetidas a esse processo. E quando não tem mais validade para a indústria, elas são descartadas. Então isso diminui grandemente a vida desse animal. E imagina que qualidade de vida é essa. Isso também se aplica, gente, para os pets e os nossos animais domésticos, que muita gente ama e que realmente é o primeiro contato que tem com algum tipo de animal. Mas que para aquele animal de raça, para aquele cachorrinho ter chegado ali, alguma matriz foi explorada. Então não é raro também essas mães, quando elas não conseguem mais reproduzir esses filhotes, essas linhagens perfeitas, elas serem descartadas também. Então será que esse é o tipo de relação que a gente quer ter com esses animais? Então, para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, existem vários documentários mostrando realmente como é o dia a dia desses animais criados para consumo. Então, eu acho que é um despertar, é uma forma diferente de ver. Quando aquele pedaço de carne vem para o prato da gente, a ideia e a intenção da indústria é completamente dissociar do formato daquele animal. Então, quando eu tenho na minha mão um pedaço de peito de frango ou eu tenho uma coxinha de galinha, eu não estou necessariamente lembrando que aquilo ali foi um animal. Então, essa dissociação, ela é muito mais fácil para que você consuma esse alimento. Um documentário bem conhecido que fala a respeito desses maus tratos em relação aos animais criados para consumo é o documentário Terráqueos. Outro ponto importante é também relacionado à emissão de gases do efeito estufa, que eles são bastante produzidos por esse confinamento de animais. Muito importante para falar em relação ao meio ambiente é o consumo de água. Então, para cultivar alimentos de origem vegetal, é necessário uma quantidade muito menor de água do que quando para cultivar alimentos de origem animal. Então, ou seja, gasta-se muito mais água para cultivar alimentos como a carne do que, por exemplo, para plantar soja ou batata. Outro documentário muito conhecido que fala a respeito dessa questão do meio ambiente, do desmatamento e da agropecuária é o documentário Cowspiracy. Outro ponto muito importante para a redução do consumo de alimentos de origem animal é em relação à saúde. Então, hoje tem várias doenças que podem ser prevenidas ou tratadas com a redução do consumo de carne. Então, por exemplo, alteração de colesterol, prevenção de câncer, prevenção de doenças crônicas, de doenças cardiovasculares.
Todas elas podem ser prevenidas ou tratadas com a redução do consumo de alimentos de origem animal. O indivíduo vegetariano, ele tende a consumir mais frutas, legumes, verduras, cereais, menos gorduras saturadas, tem menores níveis de triglicerídeos e de colesterol total. Para pessoas que são alérgicas ou têm doenças inflamatórias, como artrite, artrose, ou então que têm intolerância à lactose, ou então algum tipo de doença sistêmica, a redução de alimentos de origem animal também podem ser boas alternativas. Por quê? Porque os alimentos vegetais, eles são antioxidantes, então eles reduzem a inflamação do organismo. Então, se a gente for pensar em qualquer doença pró-inflamatória, a redução do consumo de carne, de frango, de leite, podem auxiliar nesse processo. Os estudos também mostram que indivíduos vegetarianos têm um IMC menor do que indivíduos onívoros em uma dieta equilibrada. Então, o que é que isso quer dizer? Que o vegetariano, ele consome uma quantidade maior de alimentos em uma quantidade menor de calorias. Então, a gente tem um volume alimentar maior e menos calorias e, por isso, a tendência é que o indivíduo vegetariano ele tenha um IMC mais baixo. IMC é Índice de Massa Corporal. Não necessariamente todo vegetariano vai ser magro, até porque a dieta precisa estar equilibrada. E existem muitos alimentos ricos em gordura, em açúcar e fast food que hoje são veganos. Mas esses estudos mostram que a tendência é essa que eu falei anteriormente. Outros motivos que as pessoas resolvem ser vegetarianas é por uma questão de paladar, por simplesmente não gostar da textura e do sabor da carne, por uma questão de religião também. Algumas religiões sugerem a redução do consumo de carne por acreditarem que o consumo daquele animal morto, que passou por todo esse processo de sofrimento, vai ser absorvido por essa pessoa que consome esse alimento. Então, energeticamente, algumas pessoas escolhem não consumir animais por conta disso. E você, se identificou com algum desses motivos? Coloca aqui embaixo qual foi o motivo que você resolveu reduzir o consumo de carne. Então, se você conhece alguém que está querendo reduzir o consumo de carne, encaminha esse vídeo para ele, curte aqui o nosso vídeo e segue a gente aqui no canal e ativa o sininho para ser notificado nos próximos vídeos.